Então Deus está dizendo que a vida minha, a sua vida, é a coisa mais fácil de consertar. Porque é como se você fosse um vaso de barro. Um vaso de barro você pode consertar ele com barro, molhar o barro lá e arrumar ele. Principalmente se você for esse oleiro. E quando ele falou para Jeremias nessa visão, ele disse que é simples, é muito fácil, não é difícil. Não é difícil a gente endireitar a nossa vida, para que Deus Todo-Poderoso, Ele venha acrescentar em nossas vidas as bênçãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, entrar na presença de Deus. Estamos direto aqui da igreja Missão do Filho, aqui da nossa central, aqui na rua Mário Ângelo Sereguete, número 53. Jesus está aí, na sua vida agora. Jesus está aí na sua casa agora. Está tocando. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Agora aqui em Jeremias 18. O vaso do oleiro. O vaso do oleiro. Olha o que diz a palavra do Senhor. O vaso do oleiro. Diz assim, ó, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te. Deus nunca vai falar com você enquanto você não se colocar à disposição dele. Amém? Deus nunca vai falar com você enquanto você não se colocar à disposição dele. Você precisa se colocar à disposição de Deus. Deus precisa de uma ação da sua parte. Amém? Deus precisa de uma ação da sua parte. E quando você age, ou mesmo interage para com Deus, com o nosso Senhor, Ele te atende. Ele te atende. Ainda que Ele mande você ir num lugar aonde você vê que não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que você esperava. Porque quando alguém manda você ir se colocar à disposição, alguém manda você ir na igreja. Não é verdade? Mas aqui Deus mandou Jeremias se colocar à disposição para ir aonde? Para descer. Ele mandou Jeremias descer. E ele disse, ó, dispõe-te e desce a casa do oleiro. Dispõe-te
E desce e vai lá na olaria. Vai lá naquele homem que faz arte. Vai lá no artista. É como se hoje Deus falasse com uma pessoa, vai lá no artista, aquele que faz, que moldula, né? Que faz aqueles retratos, aquelas coisas, para você ver com que tal perfeição aquela pessoa faz. E é dessa maneira que eu quero refazer você, que eu quero que você faça também. E a Bíblia diz que ele disse assim: vai à casa do oleiro, desce à casa do oleiro, se põe à disposição, desce à casa do oleiro, e lá ouvireis as minhas palavras. Agora imagina, o homem profeta, conhecido e reconhecido nacionalmente, internacionalmente, que todas as nações conheciam a profecia de Jeremias. E Deus falou para Jeremias: vai lá na casa do oleiro, ele vai pregar para você. Eu imagino no dia de hoje Deus falando com um profeta ou com qualquer sonhador, dizendo para ele: você vai lá na casa de um artista, ou vai lá em qualquer lugar que não fosse a igreja, não é a igreja. Você vai lá porque você vai aprender com fulano. Esse pregador ia dar um pulo lá. O quê? Eu vou aprender com quem? Aquele cara não conhece nada das coisas de Deus. Mas Jeremias não se opôs. Jeremias não se opôs, dizendo: aquele homem não pode me ensinar nada. Mas por que ele não se opôs? Porque ele sabia que para Deus tudo é possível. Jeremias creu em Deus. E disse assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Jeremias desceu até a casa do oleiro. E chegando lá, o oleiro estava fazendo lá os vasos, ou não sei o que era, e colocando sobre as rodas, o carrinho de roda, e carregando. E ele prestando atenção. E ele prestando atenção naquilo que aquele oleiro estava fazendo. E daquilo ali ele teve essa visão. E disse: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhes entregou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso. Tá vendo? O vaso que o oleiro fazia estragou nas mãos dele. Estragou. Porque quando ele vai fazendo o vaso, o barro está mole. Porque ele umedece ele, bate direitinho para poder fazer o vaso. Mas como ele pegou aquele vaso de mau jeito, ou mesmo com muita força física, aquele vaso estragou na mão dele. É como se ele pegasse um objeto, frágil, e pegasse com muita força, e quebrasse e houvesse conserto. Como era feito do barro derretido, era simples consertar. Por que Deus usou um vaso? Porque anteriormente eram as coisas mais simples e mais fáceis de se quebrar.
mas também eram as coisas muito mais fáceis e mais simples também para consertar. Principalmente estando na mão do oleiro, que é especialista em fazer. Deus está dizendo que você é especialista também em quebrar a sua vida e consertar ela também. Que basta simplesmente você se colocar à disposição de Deus e aprender com a vida das pessoas que fazem as coisas mais simples deste mundo. Então Deus está dizendo que a vida minha, a sua vida, é a coisa mais fácil de consertar. Porque é como se você fosse um vaso de barro. Um vaso de barro você pode consertar ele com barro, molhar o barro lá e arrumar ele. Principalmente se você for esse oleiro. E quando ele falou para Jeremias nessa visão, ele disse que é simples, é muito fácil, não é difícil. Não é difícil a gente endireitar a nossa vida, para que Deus Todo-Poderoso, Ele venha acrescentar em nossas vidas as bênçãos. Então ele disse assim: como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhes estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu. Isso ele quis dizer: quando a sua vida estiver indo em direção contrária, em direção errada, assim como este oleiro fez a esse vaso, consertou ele, você também pode consertar a sua vida. Você também pode redirecionar a sua vida, porque o converter não é as pessoas te dando conselho, não é as pessoas pregando para você que você vai ter um conserto com Deus. É a sua consciência com Deus. É a sua vida com Deus. Porque o pregador não anda com você dentro da sua casa. O seu conselheiro não fica 24 horas com você. Mas Deus fica. Mas Jesus está com você 24 horas. Ele diz: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. E voltando lá na palavra, ele disse: como o vaso que o oleiro fazia de barro estragou nas mãos, tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhes pareceu. Aí ele disse: então veio na minha mente, veio a mim, veio no meu coração a palavra do Senhor. Ele disse: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Quer dizer, quando eu quiser, Deus falou, quando eu quiser eu posso te quebrar. Quando eu quiser eu posso te apertar mais forte, para esse vaso estragar nas minhas mãos. Mas você pode mudar essa teoria.
pode mudar essa teoria. Ele disse que você pode mudar. Eu posso mudar essa teoria. Mas como que eu posso mudar essa teoria? Como que eu posso mudar essa versão de Deus querer pegar em mim para estragar, para depois refazer? Só existe uma maneira de você fazer isso. É se arrepender. Só existe uma maneira de você fazer. É se arrependendo. Como assim, pastor? Se arrependendo? Olha o que ele disse. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para arrancar e destruir e derribar, se a tal nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Está vendo? Só existe uma maneira da gente ficar livre do aperto da mão do Senhor para quebrar o vaso. É quando nós erramos e admitimos: Senhor, eu estou errado. Eu quero dar a volta por cima. Eu me arrependo. Eu vou fazer o que é certo a partir de agora. Eu não quero mais errar. E chamar o Espírito Santo: Espírito Santo, conserta o meu caminho, a minha vida. Porque foi para isso que Jesus deu o Espírito Santo para você. Para consertar a sua vida. Ah, pastor, então é por isso que às vezes vem luta contra a minha vida? Sim. É por causa do não arrependimento. Muitas vezes a gente fala alguma coisa desagradável às pessoas e nós batemos no peito e dizemos: se eu pudesse eu falava de novo a mesma coisa. Aí onde está errado? Então tudo tem que haver um arrependimento. Se eu magoei alguém, eu me arrependo. Se eu falei algo que ofendeu alguém, eu me arrependo. Se eu entrei em demanda contra alguém, eu me arrependo. É isso que Deus quer que eu fale. É isso que Deus quer que eu faça, mas não da boca para fora, de todo o meu coração. Amém? De todo o meu coração. Para que as lutas não venham me alcançar, mas que a bênção de Deus me alcance. Para que a força de Deus também me alcance, o poder do nosso Deus nos alcance. E ele disse no versículo de número 8: se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que havia previsto. O mal que havia pensado em fazer. Aí ele disse no versículo 9: e no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para edificar e plantar. Está vendo? Quando eu falar também que vou abençoar esta pessoa, vou fazer uma edificação na vida dela, vou preparar o melhor para ela. Se ela fizer o que é mal perante mim e não dá ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que havia dito a faria. Está vendo? Quer dizer, se ele estiver com a bênção na mão, preparado
vai entregar para esta pessoa, e esta pessoa negligenciar, começar a fazer tudo que é errado, Deus também se arrepende do bem que havia previsto para a vida desta pessoa. Só tendo vida com Deus, só tendo compromisso com Deus, você pode conquistar aquilo que Deus tem para você, que é o teu sonho. Só buscando a Deus, perseverando em Deus, perseverando no Senhor Jesus, você pode obter aquilo que Deus havia te prometido. Se você desistir, Ele também desiste daquela bênção que havia previsto para a sua vida. Então, meus irmãos, vamos perseverar, vamos acreditar mais em Deus, vamos confiar mais em Deus, vamos confiar mais no Senhor, porque nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. No momento que Ele quiser nos apertar, nos amassar e fazer de nós outro vaso, Ele vai fazer. Só existe uma maneira da gente se livrar disso, é o arrependimento e o pedido de perdão. E seguir na nossa trajetória de vida, junto com o Senhor, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Essas foram as palavras que Deus mandou dizer nesta noite. Esteja firme com o Senhor. Esteja firme na presença de Deus. Porque Deus tem um propósito firme para abençoar a sua vida, para entregar nas tuas mãos uma grande resposta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Deus vivo da palavra.